apresentar. Me chamo Nicolas Gonçalves Colares. Eu sou acadêmico de bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu sou bolsista também da URGS, da ProRest, pela UNAP. Então, hoje eu vou montar essa apresentação aqui para vocês, para falar um pouquinho dos nossos sistemas corporais e envelhecimento humano e o que ocorre com o nosso corpo com a passagem das décadas. Então, essa apresentação ela vai ter como objetivo, então, mostrar para vocês quais são os aspectos físicos que se alteram com o tempo no nosso corpo. Então, falar um pouquinho do envelhecimento. Então, o envelhecimento, a primeira, ele é marcado muito forte pelo declínio de três grandes sistemas do nosso corpo. Esses três grandes sistemas sendo, então, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino e o nosso sistema nervoso. Eu vou falar depois mais um pouquinho ainda sobre esses sistemas e sobre os nossos outros sistemas do nosso corpo. Mas são esses três grandes sistemas que, a partir do declínio deles, começam a marcar mais o nosso envelhecimento. Então, sobre a fisiologia do envelhecimento, eu separei dois termos aqui que eu acho bem interessantes, que são, então, o nosso envelhecimento primário e o nosso envelhecimento secundário, né? Então, o que seriam esses dois termos? Então, primeiramente, o nosso envelhecimento primário, ele faz relações, então, com as mudanças progressivas e inevitáveis que ocorrem com todas as pessoas. Então, todos nós vamos passar por esse envelhecimento, é aquele envelhecimento natural do nosso corpo. E ele implica, então, na deteriorização do nosso funcionamento geral e na capacidade de se adaptar ao meio ambiente. Como eu falei, ele é um processo normal que acontece com todos nós. Ele, então, seria nosso envelhecimento sem as patologias, sem as doenças. E ele é um processo natural, ele ocorre com todos nós. O envelhecimento não é uma doença, ele não tem cura também, mas existe formas de a gente passar por esse envelhecimento de uma forma mais saudável, autônoma e tendo uma melhor qualidade de vida. E quando se fala, então, do nosso envelhecimento secundário, então se faz relação com as alterações que são causadas por o nosso comportamento e o ambiente. Então, as doenças, o estilo de vida que a gente segue, todos esses fatores, então, eles estão relacionados com o envelhecimento secundário. Então, os principais fatores que determinam sua intensidade do envelhecimento secundário é o nosso estado de saúde, o nosso estilo de vida e as influências do ambiente que a gente tem. Então, eu separei essas duas imagens para mostrar mais o nosso envelhecimento primário, então, sendo mais o nosso envelhecimento celular e o envelhecimento secundário mais as causas do meio ambiente. Então, uma definição aqui breve de envelhecimento. O que seria o nosso envelhecimento, então? Ele é definido, então, pelos efeitos que a idade vai causar no nosso organismo. Ele não é uma doença, como eu falei antes, mas ele, sim, vai trazer alterações no nosso corpo, que eu vou tentar apresentar algumas aqui durante a nossa apresentação. Então, primeiramente, na apresentação, eu vou falar um pouco sobre todos os nossos sistemas e o que ocorre um pouco quando eles envelhecem. Os nossos sistemas, então, o nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório, nosso sistema imunológico, o sistema endócrino, o sistema ósseo-mioarticular, que nele, então, está incluso os ossos, as articulações e os músculos, que eu vou falar um pouquinho dos três também, e o nosso sistema nervoso. E após de falar dos sistemas, eu vou falar um pouco sobre nossos órgãos dos sentidos, e quando chegar um pouquinho mais perto, eu comento mais um pouco. Então, o primeiro sistema que eu vou falar, então, o nosso sistema cardiovascular. Então, primeiramente, fazendo uma definição, assim, o nosso sistema cardiovascular, o que seria? Então, ele faz a circulação do nosso sangue para transportar os nossos nutrientes e o oxigênio para o nosso corpo, né? E como mostra a imagem aqui, o sistema cardiovascular ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo nosso coração, que é o nosso grande órgão do sistema cardiovascular. Então, conforme a gente vai envelhecendo, acarretam algumas mudanças no nosso sistema cardiovascular, né? Então, o nosso coração ele aumenta um pouco e as paredes acabam engrossando e as câmeras também, câmeras do coração, devido então a um aumento de células musculares do nosso coração. Ocorrem também mais chances de desenvolver algumas doenças de coração com o aumento da pressão arterial.
Devido a alguns fatores também, os vasos e as artérias, eles perdem um pouco a elasticidade e têm um pouco menos de rigidez. E o nosso músculo do coração, que é o nosso miocárdio, ele também sofre algumas alterações, ele acaba se atrofiando um pouco. Também o nosso ventrículo esquerdo, que é uma das paredes do nosso coração, ele não consegue se encher tão bem. Porém, se for reparar o sistema cardio de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, tem alguma dessas alterações que eu comentei aqui, porém as diferenças acabam se notando mais durante a prática de exercícios físicos, que então durante a prática de exercício físico, então o sangue bombeado pelo nosso coração ele diminui um pouco com o passar do tempo, devido a esses processos que a gente falou antes. Porém, uma pessoa se mantendo saudável, sempre praticando exercício físico, todos esses fatores eles vão claro, eles são naturais, eles acabam acontecendo, mas a pessoa vai conseguir chegar numa idade mais avançada de uma maneira muito mais saudável e com um sistema cardiovascular muito mais saudável do que uma pessoa que não mantém a prática de exercícios físicos. Então, o exercício físico, ele ajuda muito a manter o nosso sistema cardiovascular em dia. Então, o nosso próximo sistema, então, que eu vou comentar um pouco, é o sistema respiratório, então, certo? Então, também, fazendo uma definição, o que o sistema respiratório é? Então, ele é um conjunto de órgãos e ele é responsável, então, pela nossa troca gasosa do nosso corpo para o meio ambiente. Então, a gente inspira o ar e expira, a gente faz essa troca do ar com o meio ambiente, então, sendo o órgão mais importante do nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, né? Então, com a idade, então, o nosso sistema respiratório ele também sofre algumas alterações. E essas alterações no pulmão relacionadas à nossa idade, então, o que acontece? Então, acontece um pouco de diminuição do nosso pico de fluxo de ar e de troca de ar, certo? Ocorre também uma diminuição nas medidas na função pulmonar como capacidade vital. O que é essa capacidade vital? Então, seria a quantidade máxima de ar que a gente inspira após uma inspiração máxima. Ocorre também um pouco de enfraquecimento nos nossos músculos respiratórios e também ocorre um pouco de declínio na eficácia dos mecanismos de defesa pulmonar. Porém, essas alterações todas que eu falei, elas não costumam provocar sintomas em pessoas saudáveis. Mais uma vez, lembrando, o exercício físico e manter um estilo de vida mais saudável, essas alterações elas não vão impactar tanto no dia a dia de pessoas que seguem ativas. Então, tu vai ver muito mais problemas respiratórios também em pessoas que têm hábitos mais de fumar, hábitos mais não saudáveis. Aí sim, tu vai notar mais impacto nesse sistema. Então, muito importante, então, cuidar dos nossos hábitos e manter as atividades físicas. Outras alterações também que ocorrem um pouco no nosso sistema respiratório, então, a redução da nossa caixa torácica durante a inspiração e a modificação do pulmão, então, da parede torácica. O nosso sistema imunológico, então. O que é o nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico ele é a defesa que a gente tem do nosso corpo contra invasores estranhos e que causam um certo perigo para o nosso corpo, né? Então, alguns exemplos desses corpos estranhos que causam poderiam ser, então, os micro-organismos, que podem ser, então, germes, as bactérias, os vírus, os fungos. Podem ser também, então, parasitas, como os vermes, células cancerígenas também, ou órgãos e tecidos transplantados. Todos esses se incluem. E à medida que a gente envelhece, o nosso sistema imunológico também vai sofrer algumas alterações. Então, algumas das alterações que a gente acaba sofrendo no nosso sistema imunológico, então, incluem que ele vai perdendo um pouco a capacidade de distinguir o que é próprio ou não é próprio do nosso corpo. Então, identificar corpos estranhos.
Então, com isso, acaba aumentando o caso do fenômeno anti-imune. O que seria o fenômeno anti-imune, então? É uma resposta contra células e tecidos do próprio corpo. Então, o corpo tenta combater células e tecidos do nosso próprio corpo. E isso, então, ocorre devido a esse fato do nosso sistema imunológico perder um pouco a eficácia dele. Outra coisa que acontece no nosso sistema imunológico também, que os nossos macrófagos, o que são os nossos macrófagos? Eles ingerem antígenos e outras células estranhas do nosso corpo. E que então os nossos macrófagos eles têm uma maior demora para fazer essa função. Então, essa demora em destruir deixa o nosso sistema um pouco menos eficiente. Falando um pouco então, dos glóbulos brancos que estão presentes no nosso sangue também, os glóbulos brancos eles são capazes de responder aos antígenos novos e, consequentemente, então, como ele perde essa eficácia também dos glóbulos brancos, a gente tem menos capaz de reconhecer e se defender de algumas doenças. E também é muito importante, mais uma vez, vou frisar bastante aqui, não só por ser profissional da educação física, mas porque a prática de exercício físico é muito importante para manter todos os sistemas sempre em dia, porque pegar um exemplo, a pessoa que não faz exercício físico, ela vai, sei lá, ficar um pouco mais frágil, digamos, de cadeira de rodas, ela vai perder um pouco essa mobilidade dela, então ela vai ter uma maior dependência de uma outra pessoa, às vezes alguma coisa que ela gostaria de fazer, pegar um sol, dar uma caminhada, tudo isso vai dificultar e, consequentemente, isso acaba baixando a imunidade da pessoa também. Então a gente vê que essa coisa de se manter ativa é muito importante para o funcionamento de todos os nossos sistemas do nosso corpo. Próximo sistema aqui, então, o nosso sistema endócrino. O que seria o nosso sistema endócrino? Então, o nosso sistema endócrino, ele é composto por um grupo de glândulas, certo? E órgãos, e esses órgãos, eles regulam e controlam variações e funções no nosso organismo, produzindo e secretando hormônios, certo? Os hormônios, então, eles são substâncias químicas e eles afetam as atividades de outras partes do corpo. Então, os hormônios eles vão atuar como mensageiros e vão controlar e coordenar atividades em várias partes do nosso corpo. Então, eles têm várias funções no nosso corpo. Cada hormônio vai servir para alguma coisa. Então, conforme a gente envelhece um pouquinho também, a concentração de hormônios ele vai diminuir com o envelhecimento. Alguns vão diminuir, alguns hormônios também se permanecem no mesmo nível de adultos e jovens, e alguns hormônios até chegam a aumentar a produção. Eu vou falar mais um pouquinho dos hormônios que acabam diminuindo a produção, certo? Então, mesmo quando não ocorre diminuição e concentração hormonal, a função endócrina diminui com a idade, porque então os nossos receptores hormonais se tornam menos sensíveis. Então, dos hormônios que acabam diminuindo com a nossa idade, separei aqui 4, sendo então o estrogênio, que é o hormônio feminino, que então o estrogênio ele diminui na mulher. A testosterona, o hormônio masculino, então a testosterona também diminui na idade com o homem. O hormônio do crescimento também e a melatonina. Então, o fator então, que o declínio da concentração de estrogênio acontece na mulher é devido ao período da menopausa. Então, depois da menopausa, a mulher começa a produzir menos estrogênio. E nos homens, então, a andropausa. Então, os homens, em geral, eles começam a ocorrer uma redução gradativa da concentração da testosterona. Falando um pouquinho agora do hormônio do crescimento, então, o que ele pode causar com essa baixa produção, então, é causar uma redução na nossa massa muscular e na nossa resistência. E falando, então, da melatonina, ela pode estar relacionada também com a mudança que a gente tem no nosso ciclo de sono e vigília. Então, essa coisa de mudar a gente
precisa de menos horas de sono, essa mudança no nosso período de sono, então está relacionado com também essa baixa na produção desse hormônio. Falar então do nosso sistema ósseo-mioarticular, como eu falei então, o sistema ósseo-mioarticular, ele compõe então os ossos, os músculos e as articulações. Eu vou falar um pouquinho dos três. Então, falar primeiro dos nossos ossos, né? Os nossos ossos, o que eles são? Eles são basicamente ossos esbranquiçados e duros, que eles se unem uns aos outros pelas articulações para formar então o nosso esqueleto completo. Certo? Então, os nossos ossos, o que ocorre? Então, a partir dos nossos 35 anos, mais ou menos, a densidade dos nossos ossos, ela começa a diminuir um pouco, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, essa perda de densidade óssea, ela vai acelerar na mulher um pouco mais depois também da menopausa. Então, o resultado dessas mudanças ósseas é que, às vezes, acaba que os nossos ossos eles se tornam mais frágeis por esses motivos e mais, às vezes, propensos a fraturas devido também à osteoporose. Lembrando também, como já falei em todos os slides quase, a prática de exercício físico e se manter, ter uma vida ativa, sempre vai reduzir todos esses fatores do nosso envelhecimento. Então, por volta dos nossos 40 anos também de idade, a gente vai começar a diminuir o nosso tecido compacto que compõe a nossa matriz óssea. As nossas articulações, então. As articulações, então, algumas pessoas também chamam de juntas, né? Elas são, então, pontos de encontro entre os ossos e as nossas cartilagens. Então, com o nosso envelhecimento, então, as nossas cartilagens e articulações, elas vão ser afetadas por mudanças no tecido conjuntivo. Então, a nossa cartilagem, dentro da nossa articulação, ela vai se tornar um pouco mais fina, certo? E os componentes da cartilagem, eles vão ser alterados. E essas alterações, então, elas podem tornar as nossas articulações um pouco menos resistentes e mais propensas a ter alguns problemas e machucados e danos. Então, também em algumas pessoas, essas superfícies das articulações, elas acabam não deslizando tão bem, certo? E esse processo, então, pode levar a algumas complicações, como osteoartrite, artrose. E, além disso, as articulações vão ficar um pouquinho mais rígidas, porque o nosso tecido conjuntivo interior do nosso ligamento, ele fica um pouquinho mais sensível. Essa mudança também pode limitar um pouco a nossa movimentação da nossa articulação, né? Aqui eu separei uma imagem aqui, duas imagens, na verdade, né? Aqui seria uma articulação mais saudável. A gente vê aqui os dois ossos. A gente vê aqui a nossa cartilagem, ó. Essa partezinha um pouco mais cor de pele aqui. E em azul o nosso líquido sinovial. Com o passar do tempo, essa cartilagem ela vai se desgastando. E o que acontece aqui, ó, tá vendo? A cartilagem se gastou e os dois ossos eles não têm mais essa separação e eles chegam a se encontrar. Então, esse encontro, quando tu faz o movimento e os dois ossos eles acabam começando a se raspar, ele gera bastante complicações, dói bastante, gera inchaço, gera incômodo. Então, isso seria mais ou menos a nossa artrose, né? Os nossos músculos agora. Então, nosso sistema ósseo, o último do nosso sistema ósseo-mioarticular, nossos músculos. Então, são estruturas que eles cruzam uma ou mais articulações, certo? Então, o que ocorre com a idade com o nosso músculo? Então, a gente tem uma leve perda de massa muscular, também que a gente chama de sarcopenia, que é um processo que se inicia mais ou menos por volta dos nossos 30 anos e vai progredindo ao longo da nossa vida, né? Esse processo, então,
a quantidade de tecido muscular e o número do tamanho das nossas fibras, eles diminuem gradualmente também. O resultado, então, da sarcopenia vai ser a perda gradual da nossa massa e da nossa força muscular. Essa perda, então, de força muscular e o esforço de certas articulações pode levar uma pessoa a artrite ou algumas quedas. O bom também do nosso músculo é que ele é muito fácil de ser superado, essa perda de força, ou conseguir manter um pouco fazendo exercício físico regularmente. Então, fazer exercícios bastante é muito importante para a gente conseguir manter essa força que é muito importante para a gente fazer as nossas atividades diárias, como caminhar. Muitas coisas a gente precisa dos nossos músculos, né? Então, é muito importante se manter ativo. Uma coisa que ocorre também é a diminuição de fibras do tipo 2, que a gente chama de fibras rápidas. Então, nos nossos músculos, a gente tem dois tipos de fibra. A gente tem as fibras do tipo 1, que a gente chama de fibras lentas, e as fibras do tipo 2, que a gente chama de fibras rápidas. Então, com o passar da idade, a gente diminui um pouco as fibras do tipo 2, que são... então, a gente perde o músculo ele não responde tão rapidamente, né? Porque as fibras de tipo 2 são muito relacionadas àquelas atividades mais de explosão que a gente precisa de movimentos mais rápidos, como, às vezes, pular, correr, são atividades que a gente precisa de uma força bem rápida de explosão. E o declínio da nossa força muscular. Mas como eu falei, então, a prática de exercício físico é muito importante para manter os nossos músculos ativos, para conseguir manter a nossa qualidade de vida sempre boa. Então, podemos ver que em todos os sistemas eu comentei da importância da atividade física. Ele está relacionado em todos os nossos sistemas. É muito importante manter esse estilo de vida mais ativo. O nosso sistema nervoso, então, certo? Então, durante a nossa vida, o cérebro, depois de uma certa idade, então, a gente vai perdendo um pouco as nossas funções, a gente vai sofrendo mudanças cerebrais, certo? Então, aqui tem uma pirâmidezinha, que então a gente tem um certo número de neurônios. Esse número de neurônios, ele vai dar uma diminuída. Com essa diminuída, então, a nossa velocidade de condução nervosa também vai diminuir. Diminuindo, então, a nossa velocidade de condução, vai diminuir também a intensidade dos nossos reflexos. E diminuindo, então, a intensidade dos nossos reflexos, vai chegar uma resposta motora e poder de reação e capacidade de coordenação um pouquinho menor. Falando um pouco, então, sobre a nossa memória, né? Então, depois de uma determinada idade, isso também varia com cada pessoa, a função do nosso cérebro vai diminuir um pouco, certo? Então, alguns aspectos distintos no cérebro são afetados. Então, sendo alguns deles, são a nossa memória de curto prazo e a nossa capacidade de aprender coisas novas são levemente afetadas. As nossas habilidades verbais, que incluem, às vezes, nosso vocabulário, nosso uso de palavras, pode começar a decair um pouco também. O nosso desempenho intelectual, então, a nossa capacidade de processar informações, ele geralmente é mantido até pelo menos os nossos 80 anos de idade, certo? Não que depois ele não mantenha, mas ele pode dar uma redução também. Aqui eu separei isso aqui que eu achei bem interessante, que são as nossas fases, as formas como a gente aprende as coisas. Então, primeiro a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa de atenção para aprender essa coisa nova, certo? Essa seria a parte mais fácil da fase da memória, a parte da atenção. Após ter atenção, então, a gente precisa realmente aprender aquilo que a gente quer. Então, a gente vai estudar ou tentar aprender e vai codificar essa informação. A próxima fase, então, depois de aprender e ter atenção e codificar, seria, então, armazenar essa informação, deixar essa informação presente no nosso cérebro. A gente aprendeu e essa informação está presente para a gente, né?
E a fase mais complexa, então, que seria a última fase da memória, que seria, então, depois de tudo isso, depois de ter aprendido, de ter armazenado, é conseguir resgatar essa informação na nossa cabeça. Então, seria como tu baixou um arquivo no nosso computador, tu armazenou ele e saber onde que esse arquivo está dentro do computador ou do nosso celular. Então, esse seria o ciclo da nossa fase da memória, de como a gente aprende as coisas. Aqui eu separei algumas coisas sobre também o sistema nervoso, que é muito importante também a gente criar e continuar criando sinapses, continuar aprendendo coisas novas, porque isso está muito relacionado, então, com aprender coisas novas e criar sinapses para manter o nosso cérebro sempre ativo. É como se fosse um exercício. A gente está exercitando o nosso cérebro, ele vai criar sinapses e vai continuar sendo estimulado, né? É que nem um músculo. O músculo, para funcionar, a gente tem que estimular ele. E o cérebro é a mesma coisa. A gente tem que continuar estimulando. Então, aprender a mexer num aplicativo novo, aprender a fazer palavras cruzadas, qualquer coisa nova que a gente não saiba para aprender, isso já cria novas sinapses e já é muito importante para o nosso estímulo cerebral. Outra coisa que eu separei aqui também é a vitamina B12, porque a vitamina B12 ela diminui um pouco com o passar da nossa idade e ela está muito relacionada com a nossa memória. Então é bom também sempre fazer exames, ver como está a nossa vitamina B12 e, em casos, às vezes, de insuficiência, tomar alguma suplementação. Vitamina B12 está muito presente nas carnes, né? Principalmente carne vermelha. Falar agora um pouco também sobre os nossos órgãos dos nossos sentidos, certo? Os órgãos do sentido seriam, então, o nosso olfato, nossa audição, nosso paladar, nossa visão e o nosso tato. Então, aqui eu vou falar um pouco mais do olfato, da audição, do paladar e da nossa visão. Então, o nosso olfato, que é a nossa capacidade de sentir odores, né? Então, o que acontece com o nosso olfato com o passar dos anos? Então, a gente acaba tendo uma queda gradual em detectar alguns odores, sendo eles fracos, fortes, ou diferenciar alguns deles. E isso se deve, então, devido a uma degeneração de células nos nossos órgãos que detectam os odores. Esse início de perda na capacidade de detectar odores, ele tem início por volta dos 20 anos, mais ou menos, a gente já começa a ter uma leve perda, e ele é mais... o homem acaba sentindo mais essa perda de olfato do que a mulher. A nossa audição, então. O que é a nossa audição? É a nossa capacidade de escutar, então, de perceber os sons. E o que alterna a nossa audição na velhice, então? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco a capacidade de escutar alguns sons mais agudos, a gente tem mais facilidade, então, de identificar os sons mais graves. Mais uma vez, também, o homem ele acaba sendo mais afetado nessa questão de perda de audição do que a mulher. Ocorre, então, uma degeneração das nossas células e dos nossos órgãos e dos nossos sentidos, então isso leva então a essa perda de um pouco mais de audição, não perda, mas a diminuição. E outra coisa interessante também é que sons das vogais ouvidos nas notas mais baixas e a gente escuta as consoantes mais altas. Também ocorre uma maioria com esse fato da perda um pouco ou dificuldade de audição, a gente às vezes também acaba tendo um prejuízo na compreensão da fala, né? E uma coisa também é que é importante sempre a pessoa não ter vergonha de identificar esse problema, porque às vezes acontece que o idoso ele tá com esse problema de audição, ele percebe que ele tá, mas ele não quer comentar, então isso acaba que ele acaba se isolando mais pelo fato às vezes de não conseguir escutar ou
ter que repetir tantas vezes o que ele fala, e isso leva o fato, às vezes, do isolamento, e o isolamento a gente sabe que é uma coisa ruim, então a gente acaba ficando um pouco mais triste, assim, levando às vezes mais a depressões e coisas assim, que aí vão acabar também afetando alguns dos nossos outros sistemas que a gente comentou um pouco antes. Então, sempre ver, identificar os problemas e tentar buscar sempre soluções, porque problemas de audição também, já existem muitos aparelhos auditivos que solucionam bem essa perda de audição. Então, sempre bom também procurar um fono, alguma coisa para estar com a audição em dia. O nosso paladar, então, que é a nossa capacidade de identificar sabores, que é um dos meus preferidos, né? Quem não gosta de comer uma coisa boa e sentir que está comendo uma coisa boa. Então, o nosso paladar, ele não ocorre, então, muitas alterações na quantidade de papilas gustativas. Ocorrem algumas mudanças degenerativas e a capacidade de detectar os 4 paladares primários, que são, então, o salgado, o doce, o amargo e o ácido, eles diminuem um pouco, e isso também vai ter muita diferença individual de cada um para cada um e do estilo de vida de cada pessoa também. É uma coisa um pouco mais individual. Por último, então, a nossa visão. A visão, então, com a nossa capacidade de enxergar, né, de ver as coisas, é uma das mais importantes para o nosso dia a dia. Não que as outras não sejam, mas a visão é muito importante para a gente fazer as coisas. E as mudanças que a gente nota na nossa visão, então, é que a gente perde um pouco essa capacidade de ver mais de perto e fica com mais dificuldade em focar objetos mais próximos. A questão da luz também, a gente tem mais dificuldade em enxergar com luz clara, porque menos luz passa através da nossa retina no fundo do nosso olho. E a retina, que então ela é as células que são sensíveis às luzes, elas se tornam menos sensíveis. Ocorre também o fenômeno, às vezes, do amarelado, que ele altera a nossa percepção das cores, então às vezes a gente vê as cores um pouco menos brilhante, com menos contraste, e isso se deve muito também pelo lesões que a gente sofre a vida inteira, né, como exposição à luz ultravioleta, vento, poeira, todos esses fatores, eles acabam criando algumas lesões nos nossos olhos, né. A nossa pupila também, ela reage um pouco mais devagar nas mudanças de luz, que nem aquela coisa, às vezes, a gente está é de noite, estamos num ambiente com luz e falta luz. Daí no início parece que a gente está num breu total, mas conforme passa um pouquinho o tempo, a gente começa a conseguir enxergar um pouco mais as coisas mesmo no escuro, né? Então essa capacidade de se adaptar a mudanças muito rápidas de luz também, com o passar da idade, a gente demora um pouquinho mais para se adaptar a essas mudanças. Também o número de células nervosas diminui um pouco, que daí compromete a nossa percepção de profundidade. E também os nossos olhos acabam ficando um pouco mais secos, porque a gente acaba produzindo menos lágrimas, assim, que serve para lubrificar nosso olho, né? Então, esses são alguns dos aspectos que estão relacionados com a velhice da nossa visão. Então, eu tentei apresentar rapidamente aqui, um pouquinho brevemente, todos esses sistemas. Era isso, mais ou menos. Queria agradecer a todos que estão ouvindo. Muito obrigado. E agora, qualquer pergunta, só podem ligar os microfones e podem perguntar.